Salve pessoal, a atualização planetária de ontem vai ser transmitida hoje, ela foi gravada ontem e durante esse tempo eu tive a oportunidade também de reunir alguns materiais para estar encaminhando antes da abertura da transição e eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês. São 16 prints de informações sobre a nossa crise climática, como isso está afetando não só o Brasil, mas todos os demais países e continentes do hemisfério norte e sul. E eu quero compartilhar um pouco em 16 prints, em 16 exemplos aí para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai conversar em seguida. Esses são os prints e eu agora compartilho com vocês a atualização planetária da semana. Salve, salve pessoal, estamos começando mais uma atualização planetária nessa sexta-feira, 3/7. Está aqui para falar sobre um assunto que eu acabei abordando no blog essa semana passada, que foi crise climática, e eu tive muito a intenção de estar puxando para um vídeo esse conteúdo, porque é um dos temas que mais estão reverberando dentro do campo atual, espiritual, material, né? Então, se a gente parar para pensar, quando a gente está falando de crise climática, a gente não está falando só de um contexto onde nós estamos passando por uma série de desastres ambientais ou acontecimentos ambientais. A gente também está falando um pouco além. A gente está falando também de uma crise que advém do ser humano, das suas atitudes, da forma como vem pensando e se movendo em parceria, ou melhor, em distanciamento com o seu meio. E a gente está falando também de uma crise espiritual, né? Porque ao longo do caminho de destrinchar tudo isso que vem acontecendo, a gente vai perceber que é uma distância de fato do ser perante a sua imagem real, a sua imagem máxima e verdadeira, que está muito além dessa experiência carnal, né? Então a gente vê que também é uma crise espiritual muito forte. E dentro desse contexto, eu quero iniciar esse vídeo trazendo uma pergunta, um questionamento. E dependendo até mesmo eu responder essa questão de uma forma bem direta e reta, porque com todos esses movimentos que estão acontecendo dentro da nossa caminhada individual e coletiva, será que a gente pode dizer que estamos com os dias contados aqui nessa morada? Será que o colapso é de fato iminente? Será que não tem mais saída? Antes de responder essa pergunta, eu acho também muito interessante a gente abordar um outro assunto aqui nesse vídeo, porque eu já venho falando sobre isso, só que eu ainda não tive oportunidade de centrar de uma forma mais expansiva, ainda mais agora que um monte de coisa já aconteceu, já se desenrolou, e a gente tem um outro cenário do 3 e Atlas nesse momento.
Então hoje eu quero aproveitar também nesse vídeo sobre crise climática e poder estar falando também um pouco sobre este objeto interestelar chamado 3 Atlas. Pessoal, vamos lá, o nosso planeta está com os dias contados? Será que está com os dias contados? Isso não é uma coisa que eu particularmente estou falando, isso é algo que eu já venho estudando, é algo que eu já venho absorvendo muito sobre falas e sobre comprovações científicas de que o nosso meio ele está em colapso. Tudo que a gente pode entender hoje como forma de vida, as florestas que a gente tem, a água que a gente tem, o ar que a gente respira, o alimento que a gente consome, como tudo isso vem passando por um processo de depreciação, de degradação, né? Ar poluído, água poluída. Ah, beleza, Rose, você está generalizando, você está sendo sensacionalista. Não, nós infelizmente estamos passando por um período de declínio, onde ao invés da gente ter um cenário que a gente olha e fala assim, nossa, em 2020 foi um cenário, em 2021 melhorou, em 2022 melhorou mais, em 2023 melhorou mais ainda. Não, está sendo o oposto. A gente está vendo que a cada ano, mesmo com propostas, mesmo com convenções, congressos de sustentabilidade, meio ambiente, parará, a gente vem passando cada vez mais, ano a ano, a gente vem fazendo recordes, né? A temperatura sobe cada vez mais, a poluição sobe cada vez mais, a água fica cada vez mais poluída, o ar fica cada vez mais poluído, o efeito estufa, o aquecimento global, né, motivado pelo efeito estufa, ele vem a fazer o quê? Vem a diminuir? Não, ele vem a aumentar. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala o planeta tá com os dias contados, responder não, não tá. Tá tudo bem, tá tudo na paz, tá tudo suave, porque não é bem assim. E dentro desse cenário também nós somos desafiados a olhar para esse questionamento, né? E caramba, qual é o meu papel diante disso? O que que eu faço para melhorar? O que que eu faço para o espaço onde eu vivo, a casa onde eu vivo, o bairro onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, o país onde eu vivo, o que que eu faço então para melhorar? Porque eu particularmente me sinto muitas das vezes fragilizada em ter que agir com essa situação. Mas o que que eu faço diante disso? O que que eu vou fazer diante disso, né? E dentro desse movimento todo vem um chamado, né? Um chamado muito interno que é você não tem que mudar o mundo, você muda a si mesmo primeiro, você muda os seus pensamentos, você muda a forma como você está enxergando a vida, você muda a forma como você está enxergando as suas relações, a sua relação consigo mesma, com a árvore da sua casa, com a árvore do bairro, com a planta que tá, vai mudando a sua visão, vai entendendo cada vez mais essa correlação entre vocês, essa existência de vida entre vocês. Mas em um outro momento também, nós somos desafiados a olhar e falar, caramba, mas por mais que eu modifique todas essas estruturas individuais, por mais que eu faça o meu papel, eu ainda pertenço a um coletivo, eu ainda pertenço a algo maior, eu ainda tenho, de alguma forma, que entender que o que está no meu campo individual está refletindo e está recebendo reflexo do coletivo. Então não é um trabalho só meu, né? E fazer essa mudança é que de alguma forma o nosso planeta ele vem e fala assim, olha, eu entendo que nem tudo vai acontecer de um dia para o outro, mas não acontecer nunca, não acontecer em momento nenhum, também não posso ficar aqui esperando que melhore, né? E é até interessante que não espere mesmo, porque seria muito egoísta, né, da nossa parte, achar que a vida ela tá girando em torno dos nossos momentos, né? Agora eu me sinto pronta, agora eu não me sinto pronto. Não, na verdade as coisas estão acontecendo. O nosso planeta ele tá ali, ó, só fazendo o movimento dele. Então, a partir do momento que a gente compreende que os sinais estão sendo dados para um despertar no sentido de beleza, quem está fazendo a sua parte, ótimo. Quem está fazendo a sua parte, ótimo. E a gente compreende até que isso não vai ser uma transformação que vai melhorar tudo de uma vez só. Não é. Mas está melhorando pelo menos a sua casa, está melhorando pelo menos o seu bairro. Pô, beleza. Começou.
Só que também agora a gente precisa começar a falar de coletivo. Agora a gente também precisa entender que não é só sobre uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, enquanto 100, 1000 ainda não estão alinhadas com essa mesma vibração. Eu tenho 2 exemplos para trazer em relação a isso que eu acabei de falar, que, por exemplo, a gente tem a ativista Greta, né, e ela é totalmente contra entrar em aviões, ela fala sobre as poluições, sobre os malefícios que tem hoje essa quantidade de poluição no ar por conta também desses gases que os aviões soltam e tudo mais, e ela não entra em avião. Mas assim, isso quando ela decide por conta dela, né? Porque muitas das vezes quando ela vai ela fazer um ato, seja lá no Oriente Médio, ela recentemente teve um caso desse, né, que ela recentemente foi ao Oriente Médio, ela foi de barco e tudo mais, só que no fim eles deportaram ela e ela foi deportada em um avião. Então, assim, é bem isso que eu acabei de falar, é uma atitude individual que ela tomou para si e é ótimo, é uma consciência para além até, só que ela é influenciada pelo coletivo, o coletivo não tá nem aí, entende? Então, simplesmente aconteceu. E outro exemplo muito significativo são as guerras. Por exemplo, a gente tem um país e dentro desse país a gente tem uma imensurável população que diz: eu não sou a favor das guerras. E infelizmente essas pessoas em seus âmbitos individuais, elas entendem que a paz é inegociável, mas quem determina não é ela. Quem determina não são essas pessoas, porque se a gente tem um poder e a gente tem um outro poder, e esses poderes que dizem-se, né, estarem acima de qualquer outro, se eles determinam que é assim, todo o coletivo vai arcar com essa responsabilidade. Então, é muito sobre isso, sobre a importância do individual, quando a gente entende que não dá para mudar algo que está muito longe ou algo que é muito imensurável, mas também como o individual ele ainda está sofrendo com essa. E aí não é uma sofrência, na verdade, né? É uma causa e efeito que você tá num planeta que você não vê o sol, você tem outras pessoas, então é óbvio que vai ter essa reverberação coletiva também, né? E uma questão é a gente saber que, beleza, eu talvez não esteja pronta para um movimento ainda. Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, mas a gente está numa situação onde algumas circunstâncias já vêm, climáticas, ambientais já vêm sendo apresentadas e elas não estão sendo resolvidas. E como eu falei, o planeta ele chega numa hora e ele fala: olha, não dá mais, eu já atingi o meu ponto aqui limite, eu preciso que alguma coisa mude, tá? E entramos no ponto crucial. Entramos no ponto crucial por quê? Porque se a gente entrou no ponto crucial do planeta, que é o ponto onde ele determinou que algo vai ser mudado, independente da gente estar alinhado a isso ou não, esse é um movimento muito forte, né? Porque a gente sabe que assim como o nosso corpo, quando a gente quer limpar o nosso corpo, a gente vai tomar um banho, a gente vai jogar uma água na gente. Quando a gente tá precisando se aquecer ou passar por um processo de internalização, a gente vai para perto do fogo, a gente chama o fogo, tem toda essa simbologia, né, dos elementos, né? A terra, quando a gente está precisando se conectar com mais discernimento, com mais firmeza a matéria, trazer também energia vital para o nosso corpo e enfim, o ar, né? Com o nosso planeta não é diferente, né? Pelo contrário, nós estamos reagindo também a todo esse movimento de estar dentro dessa casa com os seus elementos. Então, se o planeta ele determina que algo não está certo, ele vai querer fazer limpeza. Ele vai querer transmutar isso, ele vai querer respirar ares novos, né? Então, por isso que muitas dos processos que nós vamos encaminhar nesse momento dessa transição planetária advém da água, advém do fogo, advém da terra, advém do ar, entende? Porque são as formas que o organismo terra tem também de se purificar, de se limpar, de se autodespir para o novo surgir, né?
Então é um processo assim que, se a gente for parar para pensar, é um processo muito lindo, um processo muito sagrado, um processo muito rico, mas que tem sérias consequências para nós, né? Porque nós estamos aqui, nós que convivemos com essa casa, nós que estamos aqui lidando com tudo isso, e muitas das vezes por desconhecimento, por ignorância, nós reagimos a essas movimentações planetárias de uma forma muito egóica, né? Tipo, por que Deus está mandando isso? Por que Deus está fazendo isso? O que nós fizemos de errado? E, na verdade, nós estamos fazendo muitas coisas erradas, só que é até por um processo de evolução da nossa parte, da nossa consciência, de estamos aprendendo a nos relacionar, estamos aprendendo a nos envolver, estamos aprendendo a trabalhar com o individual e o coletivo, conosco e com o outro, conosco, com o outro e com o todo. Então é um processo de aprendizado que muitas das vezes ele é desconsiderado pelos entretenimentos, né? Mas ele é extremamente necessário para o nosso caminho, porque se a gente esquece que o caminho aqui é espiritual antes da matéria, a gente faz essa dissociação. Essa dissociação, ela tem trazido efeitos muito negativos para a nossa realidade material. Então, de fato, o planeta ele não tem esse tempo mais. E ele está fazendo todo esse processo de limpeza em vista de que não tem como sustentar mais uma estrutura que, na visão e na consciência que a gente vai adquirindo de planetária, consciência planetária, né? Não tem como mais você entender algo, compreender algo e sustentar coisas das quais já são velhas, já são padrões antigos, já não te pertencem mais. Por isso que vem todo esse processo de renovação, de reestruturação, certo? E eu trago todas essas informações assim de uma forma muito autorizada, sabe? Muito consciente. Eu não me coloco de frente para um trabalho desse com um nível de consciência desse, com um nível de discernimento sobre o que eu estou transmitindo, se eu não tenho permissão para fazer isso. Eu careço de permissão, eu careço de respeito, eu careço de estar sustentada para eu estar aqui fazendo o que eu tô fazendo, porque assim, por mais que eu particularmente eu não quero me importar muito com questões que não são exatamente essas que me colocam aqui fazendo o que tem que ser feito. Então, para além de tudo isso, qualquer coisa que venha para além disso, eu não quero me importar. Eu só quero fazer o meu trabalho, eu só quero fazer essa transmissão. Por isso, tudo que está sendo colocado aqui é de uma forma muito segura, é de uma forma muito transparente, é de uma forma muito sincera, porque além dos estudos, esse chamado, ele é para os olhos, sabe? Ele é para os ouvidos, porque muitas das vezes a gente fica esperando a notícia do jornal, às vezes a gente fica esperando alguém ir lá e publicar alguma coisa, poxa, tá na sua frente, é só você olhar e ver. Sabe, você não precisa de uma notícia para confirmar o confirmável, para confirmar o óbvio, para ver o óbvio, para saber do óbvio, sabe? E quando a gente lida com esse processo, quando a gente está lidando com esse processo de caramba, tudo tá querendo chamar minha atenção, então para onde está indo a minha atenção? Para onde está indo a minha atenção? Porque se eu de fato tenho que arrumar esta casa, se eu tenho que ajeitar esta casa, se eu tenho que entender que nesse momento a gente tem prioridades muito urgentes em relação a clima planetário, em relação à relação com o meio, em relação com o conhecimento que a gente tem que ter nesse momento sobre como está a vida do sol, a saúde do sol, como está a saúde do mar, como está a saúde das nossas florestas, do nosso ar, da nossa água. Porque é sobre a nossa fonte de vida, é sobre a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de reabastecimento, de alimento, de cuidado, de prosperidade. Ninguém vai conseguir progredir dentro de um planeta onde a gente não consegue ter o mínimo, e o mínimo é o quê? É aquilo que Deus nos deu, né? De todo o Sagrado Coração colocou aqui, ó, falou, ó, prosperem, que essa água seja cada vez mais abundante e rica, límpida, que esses alimentos sejam cada vez mais
expansivos, que alimentem todos vocês. E o que a gente vem? A gente faz o quê? A gente vai lá e põe veneno nele. A gente coloca veneno. De falar, agora tá todo mundo alimentado e envenenado. Olha que legal. Muito bom. E aí, são essas incoerências que a gente está encontrando, né? Sem a gente falar das incoerências que elas advêm dos nossos comportamentos, da nossa moral humana, né? Da nossa relação com pessoas do nosso círculo. Convenhamos, né? Isso não é crise climática, entende? Isso é outro tipo de crise. Então são várias as crises que elas estão refletindo no comportamento do meio ambiente. Isso é um fato, não tem jeito. A gente acha que tá tudo separado e não tá tudo muito junto, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E talvez a pergunta seja, tá, e aí? O que vai acontecer agora se a gente atingiu de fato o nosso ponto? Porque se trabalhar só o campo individual não adianta, porque a gente também tem interferência do coletivo. E o coletivo tá do jeito que tá. Então, o que a gente faz agora e agora? O planeta tem o tempo dele, já deu. Então, assim, definitivamente, o que a gente faz? E aí é que tá a grande também questão disso tudo. Por quê? Como a gente tem nesse momento um decreto, tem um decreto, né? Do que é o destino desse planeta, tem um decreto, e o decreto é que este planeta, ele se regenera, esse planeta ele se regenera, independente de qualquer coisa, ele vai passar pelo processo de regeneração, então esse é o decreto. Só que dentro desse processo, dentro desse decreto, é aonde está morando o conflito da dúvida, o conflito do não saber, o conflito de até mesmo da apatia, né? Porque se eu não entendo que tem um decreto e se eu não entendo que tem um processo de travessia, eu particularmente fico aleatória, né? E eu continuo esse é o mar, né? Então eu tô aqui, ó, simplesmente navegando, e quando eu ver, eu vou parar, ó, atravessei o oceano e fui parar em qualquer lugar desse planeta e não sei como cheguei lá. Então, a gente sabe, então, nesse momento que temos um decreto e o que estamos fazendo nesse momento é a travessia. A travessia do quê? A travessia de um processo que está alinhado com um decreto do que a Terra está se concretizando, se materializando, e quando a gente se alinha a esse decreto, a gente está alinhado com os planos de evolução do planeta e, consequentemente, a gente está ascensionando junto com ele. Ou dentro desse processo de travessia, a gente vai para o lado onde não entendemos o decreto, não ouvimos o decreto, não percebemos o decreto. Então a gente vai simplesmente ser encaminhado para uma outra realidade que não vai ser dentro desse planeta, que não vai ser dentro dessa casa aqui mas que até esse processo se concretizar, dessa passagem, né? Porque pra gente poder fazer essa passagem para uma outra realidade, a gente precisa desencarnar desse corpo, né? Então, até esse processo vir, haverão muitas expiações. E isso equivale para quem tá alinhado também, porque que passarinho maravilhoso que tá aparecendo ali. Porque dentro desse processo de conclusão do decreto, porque o decreto é quinta dimensão, planeta Terra,
um outro nível consciencial dentro do planeta, uma outra perspectiva de relação entre os seres, mas dentro desse decreto, essa jornada, essa passagem, esse caminho para ser concluído, né, ele está vindo com um processo de limpeza muito forte da natureza, né, e um processo muito forte também das próprias decisões que nós estamos tomando nesse momento da nossa vida. E aí é onde entra o assunto 3 e Atlas. É aí onde eu falo que no fim todas as coisas vão se interligar e vão se conectar. Por quê? A gente sabe, e eu quero fazer muito um vídeo de atualização planetária em relação a esse assunto, e eu vou esperar que isso, sabe, sambe para chegar no ponto que tem que chegar, porque eu quero muito falar sobre isso. Por quê? Tem muita manipulação hoje, a gente sabe que tá com, assim, uma manipulação muito grande de dados, de informações, para que as coisas aconteçam de forma que favoreçam ou que não causem transtornos para quem está no comando. Então, se de alguma forma falar sobre o 3 e Atlas da forma como deve ser feita desconfortável para quem está aqui, pode ter certeza que a gente não vai ter as informações verdadeiras. Só que é inegável que depois que esse objeto interestelar veio para campo e atravessou o nosso sistema solar e ainda está no nosso sistema solar, só que está saindo, né, de Júpiter, está se afastando de Júpiter, é nítido como uma série de movimentações começaram a rondar a nossa vida. Quantos arquivos aí foram liberados nesses últimos tempos? Quantos arquivos? E a negação sobre um objeto que nitidamente se mostra como tudo, menos um cometa, né? Vamos combinar. E quando a gente fala sobre estar atento ao que é real, a gente vem sempre com essas questões, tá? Mas e o que isso implica? Por quê? Entender que estes objetos e estes seres querem serem vistos, querem que a gente veja eles e entenda que eles existem. Por quê? Porque a gente vive dentro de um sistema que mente sobre isso e fala que não existe, somos únicos. Isso porque a gente não é único em nada. A gente compartilha da vida com gato, com cachorro, com zebra, com cavalo, com pássaro, com todos os tipos de animais possíveis, com todos os tipos de vegetações possíveis, com todos os tipos de minerais possíveis. A gente está sozinho aonde? Qual é o nosso pensamento de estar sozinho? Dentro de um planeta com uma população X, dentro de um universo com quantas galáxias? Quantos planetas? Quantas estrelas? Que loucura, né? Então, o fato de hoje a gente estar com tantos avistamentos, com tantas notícias desse cunho, elas não vêm com o intuito de nos orientar, talvez, né? Elas vêm com o cunho de causar algo, causar medo, causar confusão, porque se elas viessem com o cunho de informar, as coisas não estariam sendo encaminhadas desse jeito, não estariam. Tem omissão, tem muita omissão, e não tem sabe, o papo reto, é isso, sabe? Então, quando a gente está falando de um objeto como 3 Atlas, a gente está falando da maior abertura, de visão para a humanidade, que eles existem, e ponto. Para que esse mistério? Para que essa ladainha toda? E pode ser que isto seja um ponto de virada muito grande, ter consciência que eles existem.
Porque se em um dado momento estes seres forem os seres que vão ajudar aqueles que entenderam que querem se manter alinhados com a jornada consciencial do planeta, com a ascensão individual, eu creio que estes seres vão ser pontos de virada para a vida de cada um. Então, ter compreensão da existência deles, ter a compreensão de querer, inclusive, estar em contato, eu acho que é um caminho andado na nossa vida, para os próximos dias, para os próximos anos e meses. Eu falo dias assim porque as coisas estão tão aceleradas que tem coisa que a gente acha que vai acontecer em 2100 e está acontecendo em uma semana, né? Passou, a próxima semana acontece. Você fala, mas isso não tá para 2100? Então, eu recomendo assim que a gente comece a parar de levar as coisas muito pro lado de, nossa, mas isso daí vai destruir o planeta, nossa, mas isso daí é, sabe, é energia ruim, porque, enfim, não é bem assim. E essa história é que a gente tem que começar a se desvincular dela, caso contrário, a gente já decidiu nesse meio tempo o nosso lado. E aí eu quero muito, no próximo vídeo, tá falando dessa distorção. Porque eu acho que ela vai complementar muito o que eu falei aqui hoje. Não tem outra forma da gente estar lidando com tudo que está acontecendo hoje, se não for pelo conhecimento, se não for pelo discernimento. E que os conteúdos venham para agregar aí. Tamo junto. Eu quero pedir aí pra quem assistir pra seguir o canal, né? Tá assistindo? Segue! Coloca lá, inscreva-se. Coloca lá pra receber, inclusive. Quero receber notificação. Aqui, ó. Ela postou, quero receber notificação. Vai lá, curte os vídeos, interage. Vamos fazer esse movimento dar certo, vamos fazer a luz de alguma forma caminhar, sabe? Andar, porque se ela trava... eu vou falar isso para fechar esse vídeo. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer as coisas andarem, a gente não tem que travar elas, a gente tem que fazer com que elas andem. E 10 e 10, eu falei isso no minuto 10 e 10. Então eu agradeço e fiquem com Deus.